Gostaria que você fechasse seu olho, vamos orar. Pede que o Espírito de Deus venha sobre a tua vida, para que nós possamos ter a graça de entender a palavra e se Deus não abrir, irmãos, nosso entendimento, nós não vamos entender a palavra, amém? Peça para Ele: Senhor, obrigado por estar aqui, mais uma noite nós entramos na Sua presença, buscamos a Tua face, Pai. Entramos, Senhor, diante da Tua graça, diante da Tua presença verdadeira e poderosa. Pedimos aqui perdão pelos pecados, pelas falhas que temos cometido. Senhor, por tudo aquilo que temos feito, que tem entristecido e que tem aborrecido os Teus olhos nesse dia. Que o Senhor venha de uma forma poderosa e grande tocar nas nossas vidas, manifestar o Seu poder, Pai. Pega a nossa mente, Deus, leva até o Seu trono, quebra toda a barreira, todas as correntes, todas as cadeias do inferno, tudo aquilo que não provém do Senhor, Deus, tira da nossa vida. E nesta noite, fale conosco, Espírito Santo de Deus, através desse estudo, que nós possamos ter a graça de compreender a Tua palavra, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, toca na mente, no nosso entendimento, toca, Espírito Santo de Deus, em todas as áreas, Pai. Nós rendemos diante dos Seus pés, colocamos diante das Tuas mãos o nosso entendimento, a nossa mente, que o Senhor possa trazer a revelação escondida por trás da letra nessa noite, e que Teu nome seja glorificado, exaltado aqui, em nome de Jesus é que nós te pedimos e já te agradecemos para a glória do Teu santo nome. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. E nós estamos falando sobre a revelação, da palavra. Nós estamos falando, na aula passada, irmão, nós falamos sobre condições para obter a revelação. Bom, nós estamos falando condições para se obter revelação. E essa revelação aqui, os irmãos sabem que não é aquela revelação que Deus usa o pastor, a irmã, o irmão, dizendo: olha, aqui tem uma pessoa assim, assim, assado. É a revelação dentro da palavra. Então, condições para obter a revelação, tá bom? E nós começamos a aprender. Passa para o próximo, Keila. Já falamos sobre isso, né? Isso, pode continuar. Observando a palavra de Deus, podemos dizer que há pelo menos 4 fatores essenciais para se obter revelação. É evidente, o mero conhecimento mental não tem valor algum. Se tudo que você tem é conhecimento mental, então você não tem coisa alguma. É do conhecimento de todo que os espíritos católicos leem a Bíblia, no entanto, permanecem no erro. Tá? Assim, porque o mero conhecimento mental não muda a vida de ninguém. Por outro lado, irmãos, há um princípio espiritual em 1 Coríntios 15, 46, Paulo vai dizer assim: primeiro não é o espiritual, mas primeiro o que é material. Tá? Embora o autor aqui ele fale que o conhecimento mental não vai ter muito valor, entre aspas, porque a revelação ela só vai surgir diante daquilo que eu já tenho conhecimento muitas vezes. Passa para o próximo lá, aquele. Então, assim, o primeiro fator para mim ter uma revelação dentro da palavra, antes de termos o conhecimento espiritual, precisamos ter o conhecimento natural, o mental, aquilo que eu li, aquilo que eu absorvi, mensagens, louvores, leitura da palavra. Então, assim, para Deus te dar a revelação, irmão, quem prega, principalmente quem prega, quem tem um chamado, eu ouvi um negócio esses dias, até de risada. O irmão chega no pastor e fala assim: pastor, Deus falou, usou vaso, que Deus tem uma grande obra na minha vida e vai fazer de mim um grande pregador. O pastor falou: glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Aí o pastor perguntou para ele: mas você está fazendo um seminário? Não, pastor, misericórdia, seminário esfria a gente, Seminário mata a fé da gente. Aí o pastor falou assim: mas você está tendo pelo menos algum estudo assim fora, então? Não, eu não tenho tempo não, pastor, para mim estudar não. Ele falou: mas e na escola dominical, domingo de manhã? Não, eu trabalho a semana inteira, domingo de manhã eu tenho que dormir até mais tarde.
E ler Bíblia? Ah, pastor, eu não consigo. Começa a ler Bíblia, dá um sono. Só leio Bíblia na igreja. Aí o pastor falou assim para ele: vai, irmão, como é que vai fazer então? Porque como é que você vai ser um grande pregador? O anjo de Deus não vai vir abrir a sua cabeça e colocar a Bíblia lá dentro. Não tem como isso aí. Não existe isso aí. Entendeu, irmão? Tem muita gente assim. O primeiro é o natural. Paulo sempre fala que o natural sem o Espírito, ele simplesmente fica um negócio parado. Você viu aquela parada? É aquilo lá. Mas quando tem o Espírito, aquilo é agitado. Em outras palavras, aí você tem a revelação. Mas não desprezando o natural, não desprezando aquilo que você tem, todo o conhecimento que você fez. Ao domingo eu falei: irmãos, né? A maturidade diferente da teologia. Teologia já é mais um conhecimento mental, é a base, né? Você vai entender a respeito de muitas matérias, a história da igreja, os mártires, a homilética, hemenêutica, exegese, e um monte de matérias que tem. Agora, a maturidade é um negócio mais pessoal, mais particular, mais voltado para você e Deus, né? Tanto, irmão, tem pessoas que, quando vai fazer seminário, principalmente se for um seminário em cidades grandes, fazer teologia, irmão, você vai fazer teologia no Sesumar ali em Maringá, professores de teologia nem crentes não são, para você ter ideia, você entendeu? Eu fico pensando, às vezes vai fazer o seminário, você vai entrar no seminário, você vai sair lá cuspindo fogo. Ali, antes de entrar, você tem que ter uma base, você tem que ter uma espiritualidade, aula de filosofia, algumas matérias, pessoas que não tinham nada a ver com igreja. Ele era formado, por exemplo, história, ele ia lá, formado em filosofia, ia lá. Então, assim, eles vinham, irmão. Então, se chega numa parte na teologia, se você não tiver fé, você desvia. O pessoal aqui fala, o terceiro ano é um dos piores. Não sei se o pastor André já ouviu falar isso. O terceiro ano, irmãos, ele é muito, muito difícil. Porque ele confronta, ele traz umas matérias assim que a gente, igrejeiramente, nós não estamos acostumados a falar dentro do culto. Aí chega lá, mas eu nunca ouvi isso é fora, isso bate, isso não bate. Então, assim, se você não tiver uma espiritualidade, uma visão, se não tiver uma base, uma fé, você tem que saber que você está ali, é um conhecimento. E todo conhecimento é a base para uma revelação poderosa, tá? Às vezes eu vejo pessoas: eu leio a Bíblia e não entendo. Não tem problema, irmão, continua lendo. Aí é isso e aquilo outro. Não, você continua ouvindo, continua lendo, porque é a base para a revelação. Então, o primeiro fator para ter revelação, irmão, dentro da palavra, os irmãos, quando eu falo revelação, os irmãos sabem o que eu estou dizendo, né, irmãos? Aquele estalar do dedo, aquela luzinha que acende, o Espírito por trás da letra. Amém? O rema, ou seja, aquilo que somente o Espírito Santo de Deus pode trazer. É como Jesus disse para Pedro: o que o povo lá fora fala que eu sou, e vocês? Ele então diz: o senhor não é nem Elias, vou dizer isso, o senhor não é nem João, mas tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Ele vai dizer: não foi carne nem sangue que te revelou. Revelou. Então, sim, o Espírito de Deus veio de uma forma tão grande e trouxe a revelação sobre o entendimento dele. Então, o primeiro fator é ter conhecimento, conhecimento material. Leitura, estuda a palavra, estuda. Esse negócio, irmãos, igual nós falamos nas aulas passadas, né? As aulas passadas a respeito de Deus dá na hora, né? Deus até dá na hora se você já é uma pessoa bem vasta no conhecimento. Nós falamos isso aqui, né? Uma pessoa que já tem uma maturidade espiritual, né, bem profunda, ele pode abrir a Bíblia em qualquer lugar ali, ele pode, talvez não seja aquela palavra, mas ele vai falar alguma coisa, né? Mas a melhor coisa é você ir preparar junto com o Espírito de Deus, é a melhor coisa. Aí ele vai te ajudar, vai te auxiliar. Então, o primeiro fator para se obter revelação é ter o conhecimento, tá? É buscar, é a leitura da palavra. Um exemplo, você vai ler a história de Abraão. Como que Deus vai te dar a revelação da história de Abraão se você não sabe?
né? Se você nunca leu a história de José, nunca leu, né? Um exemplo, a história de José. Quem conhece a história de José? Né? Pelo menos você já leu. Eu não li, mas assisti um filme, assisti um desenho. Não tem problema, mas você tem. José, o que nós aprendemos com José? José foi um bom administrador. Aí, olha a revelação, ele foi um bom administrador na casa do pai. Depois ele se tornou um bom administrador na casa de Potifar. Depois ele se torna um bom administrador na onde? Em todo o Egito. Aí, isso está escrito dentro da Bíblia? Não. E como é que a gente sabe? Através do Espírito de Deus, que a luzinha acende. Aí você vê como que ele foi um bom administrador. Então, quando você administra a sua casa, você administra bem a empresa, aí você pode ser um grande administrador. É igual a própria Bíblia vai falar, irmão. Se o pai não governa a sua casa, difícil ele cuidar da igreja, das coisas de Deus. A palavra diz, se o homem não governa a sua casa, se ele não administra a sua casa, é difícil ele cuidar das coisas do Senhor. Então começa por aí, tá bom? Primeiro fator então, passa lá para o próximo, Keila. Segundo, nós também falamos, tá? Ter olhos para ver. Isso acontece através do novo nascimento. Novo nascimento. Vamos tomar um exemplo de um baú, né? Nós falamos isso aqui, queremos ver o que está dentro do baú. A primeira coisa que temos que fazer é abrir, lógico. Retirar, né, o que queremos ver. Isto que dissermos, quando falamos sobre abrir a palavra de Deus. Mas suponhamos que depois de abrir o baú, descobrimos que não podemos ver, somos cegos. Nesse caso, não poderíamos ver o que está sendo revelado. O mesmo acontece conosco, não basta abrir a Bíblia, precisamos ter olhos para ver. 1 Coríntios 2,14, aquele que não nasceu de novo é cego para Deus, ou para as coisas de Deus. Não pode ver as coisas espirituais. Nós falamos isso aqui só para tirar aqui, irmãos. Não sei se você percebeu, às vezes é bom dar uma repetida. Alguém achou aí 1 Coríntios? Já lemos só para os irmãos entenderem. 2,14. Amém. A irmã Nilza leu, ora o homem natural não compreende as coisas de Deus. Tá? Lê, mas não compreende. O importante é ler as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, não pode discerni-las, porque elas discernem espiritualmente. Você parou para pensar nisso aqui? Que as coisas de Deus, a palavra de Deus, alguns assuntos dentro da Bíblia, só vai ser discernida espiritualmente. Irmão, eu não sei se os irmãos sabem, tem pessoas que ele começa a estudar muito a Bíblia, se ele não tiver uma espiritualidade com Deus, a tendência dele é virar uma pessoa fria, uma pessoa insensível, porque a Bíblia vai dizer que a letra mata, aí mata a pessoa. Aí a pessoa já não começa, por isso que nós temos que crescer na graça, no poder de Deus e também crescer no conhecimento. Eu já falei para Deus, eu não quero ter o conhecimento e viver frio e gelado. Não quero. Porque tem gente que, depois que ele passa a estudar, nem línguas estranhas ele fala mais. Não quero isso, né? Eu prefiro ser o louco lá, que sapateia, relampeia, pegar fogo, né? Mas ser um pentecostal com ter fogo até na bola do zóio, do que às vezes ser aquele frio. Não quero. Então assim, por isso que a gente tem graça e conhecimento junto, graça e conhecimento. Mas o homem, o segundo fator é esse, tem que ter olhos. E como que os meus olhos podem ser abertos? Quando eu aceito a Cristo. Quando eu aceito a Cristo, os meus olhos são abertos. Lá diz, abriu-se um baú, mas eu não consigo enxergar lá dentro. Irmão, lembra nós falamos nas aulas passadas? Maria conheceu Jesus de um jeito. Quando ele morre, ele ressuscita, ela teve dificuldade de enxergá-lo. Os discípulos no caminho de Maum conheceu Jesus de um jeito. Ele morreu, ressuscitou, andou com eles não sei quantos quilômetros. Lá no finalzinho, a Bíblia vai dizer que os olhos deles foram abertos. Ou seja, é isso que nós estamos tentando falar aqui, entendeu? É essa revelação.
é aberto. Então, se Jesus ele se manifesta de uma forma dentro da palavra, irmão, quando você começar a ver, vai começar a ver os versículos, os textos dentro da palavra de Deus. Tem coisa, irmão, um exemplo, tem parte, um exemplo, escatologia. Quando chegar na escatologia bíblica, tem coisa que é aquilo, eu não posso aumentar e não posso inventar. Entendeu? Por exemplo, vou contar a história de Abraão. Ali Deus dá uma visão para mim, Deus dá uma visão para o Itamar, dá uma visão para o pastor André, para o Godoy. É uma mensagem. É uma mensagem textual, é uma mensagem positiva, é uma mensagem, até mesmo exortativa pode ser. Agora, existe passagem dentro da Bíblia, por exemplo, quando vai falar da escatologia, dos 7 anos de grande tribulação, os 3 anos e meio dividido, aí quando vai falar, né, tudo que lá, então não tem como você acrescentar alguma coisa, porque já está lá, está entendendo, irmãos? Revelação da palavra, por exemplo, preguei domingo lá, né? Paulo dizendo, se nós cremos em Cristo nessa vida, nós somos mais que miseráveis, tá? Então, outro pastor pode vir, pode pregar a mesma coisa diferente, mas haverá texto dentro da Bíblia que não tem como, né? Não tem como eu mudá-lo, não tem como. Quem está entendendo? Está entendendo isso aqui, irmãos? Amém? Então vamos continuar. Então veja bem, quando eu converto, passo para o próximo. O segundo fator é esse, eu ter olhos para ver. Como que os meus olhos se abrem? Quando eu aceito Jesus. Não batizei ainda, pastor? Não tem problema. Você já aceitou a Cristo. Então os teus olhos passam a ser abertos para, ou seja, a palavra, para algo que Deus tem para a sua vida. Então, o segundo fator é esse. Deus abriu os meus olhos. Sempre pedi para que o Espírito Santo de Deus arranque as escamas. Paulo foi tirado das escamas dos olhos de Paulo. E como ele disse, o homem natural não vai compreender. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Na sua concepção, o que é discernir? O que você entende por discernir? Essa palavra, Paulo vai dizer, discerne espiritualmente. As coisas de Deus só acontecem nisso se for espiritualmente. Então, assim, você vai separar alguma coisa. O Espírito de Deus vai te dar olhos para que você entenda, compreenda e vai discernir isso daquilo outro, aquilo que muita gente dentro da igreja não conseguiu enxergar, você vai conseguir enxergar. Não é a cor das asas do querubim, tá bom? É coisas que vai mudar a sua vida no nome de Jesus. O terceiro fator ali, a luz que virá através do batismo com o Espírito Santo. Veja bem, o terceiro fator é esse. O primeiro fator é, eu tenho conhecimento natural da palavra. O segundo fator é que Paulo fala que eu aceitei a Cristo, eu tenho que aceitar Cristo, para que, quando você aceita Cristo, irmãos, nós somos selados pelo Espírito Santo. Há um selo em você. Você aceitou Jesus, você foi selado pelo Espírito Santo de Deus, não é batismo, você está selado. Então, quando você recebe esse selo, a Bíblia diz, nós temos o amor de Cristo em nós, quando você aceita. Você aceita Cristo, você recebe o Espírito de Cristo em você. Esse é para a salvação, tá bom? Aí, o terceiro fator é esse. A luz, né, vem agora através do batismo com o Espírito Santo. Vamos lá. Então, o terceiro fator é ter o batismo com o Espírito Santo. Suponhamos que já temos aberto o baú, condições para enxergar, mas não há luz ainda. Ainda assim, nós não vamos ver as coisas, ainda não vamos ver coisa alguma, né? Deixar de ser cego é uma questão de novo nascimento, mas ter luz aponta para a experiência do batismo com o Espírito Santo. O filho, ou seja, é filho de Deus, né? Ou seja, é filho de Deus. A terceira condição, então, é ter o batismo com o Espírito Santo de Deus. Enquanto, irmão, tem pessoas que aceitam Jesus, deixa eu explicar isso aqui, aceita Cristo, mas ele continua ainda sendo cego. Aí tem gente que tem que passar por esse terceiro processo, aceita Jesus, aí recebe o batismo com o Espírito Santo, aí os olhos dele se abrem. Já viu que tem gente que aceita Jesus, levanta a mão, a vida dele muda de uma hora para outra. Aí tem gente que leva 10 anos, irmão, para receber o batismo com o Espírito Santo. Tem gente que leva não sei quanto tempo para poder receber uma transformação sobre a vida dele.
Então cada um é cada um tem uma forma disso, de receber, né? Então, sim, são condições. Pode ser que eu aceito e os meus olhos já se abrem. Pode ser que eu aceito Jesus, eu continuo ainda incrédulo. Aí eu recebo o batismo com o Espírito Santo, aí os meus olhos se abrem. Pode ser. Isso varia de algumas pessoas para outras. Quero lembrar que, mais uma vez, que ter revelação não é ver algo que ninguém nunca viu, tá? Ou tenha visto. Antes, é ver as mesmas coisas com a luz do Espírito. É ver as mesmas coisas com a luz do Espírito. Ou seja, quando as letras na Bíblia parecem saltar aos nossos olhos, e aquilo que já sabíamos com a mente, adquire agora uma intensidade, uma realidade antes desconhecida. Aquilo que a gente já sabia com a mente, mas agora, através do Espírito Santo, irmãos, aquilo vem. Isso aqui parece até coisa para novo convertido, parece, né? Mas não é. Irmão, a gente pode ter 300 anos de crente dentro da igreja. Ainda assim, você vai ouvir mensagem, você ainda vai ler texto da Bíblia, você vai falar, puxa vida, eu nunca achei que isso era desse jeito. E toda forma que você recebe a palavra e compreende a palavra, glorifica a Deus, porque tem muita gente que tem dificuldade de entender, às vezes, que você entende. Às vezes eu disse esses dias, irmãos, o conhecimento que Deus tem dado para nós vai ser cobrado de nós. Talvez o conhecimento que você tenha adquirido na igreja, às vezes você vai para um outro lugar, não que Deus não está lá, Deus está lá, né? Tem ensinamento, tem um dia que Deus quer pregar a mensagem de autoajuda, é Ele que manda. Mas você já viu que tem lugares que é só isso? Só isso, só isso. Muito difícil Deus dar uma porretada em alguém, né? A Bíblia diz que a palavra ela corrige, consola, ela exorta, corrige, consola e corrige. Então, tem tudo isso aí. Mas veja bem, quando as letras parecem saltar aos nossos olhos, aquilo que já sabíamos com a mente, adquire agora uma intensidade, uma realidade antes desconhecida. Por exemplo, você já sabia que era templo do Espírito Santo, mas depois que vem a revelação do Senhor sobre esta verdade, tudo parece ser diferente. E uma nova atitude de santidade brota dentro de nós. Afinal, você agora sabe que alguém tremendo e santo habita dentro de você. Bom? Então, assim, muitas pessoas que não sei, não é muita coisa não, pastor. Nada não. Porque assim, sabe quando você tem que pegar uma pessoa e dar um chacoalhão assim? Às vezes o Espírito de Deus vai fazer isso com você um dia. Para você entender de fato quem você é. E o que habita em você. Eu sempre vou ter que voltar lá para a mensagem do Gênesis 1, verso 1. Lembra lá o camarada que quer pôr Deus na parede? Eu vou pegar Deus pelo clarim, hoje eu vou pôr Deus na parede. Tem parede para pôr ele? Não existe. Né? Quando você cai em si, que você vai ver que tudo está nele, tudo existe nele, tudo se move dele, não existe nada fora dele. Tudo que existe no universo tem que mover nele. E aprendemos que o diabo não é adversário, irmão. Não tem adversário para Deus, não existe. Não tem adversário aquele que está ali, meio igualado. Não existe. O diabo é o nosso adversário. De Deus não. De Deus não. Nunca foi, nunca será. O diabo não é inimigo de Deus, irmão. Está lá a expressão muitas vezes, né? Não é inimigo. Inimigo da igreja. Porque coloca o diabo como adversário, é uma coisa, não tem como. Não dá para comparar, isso sem graça. Entendeu? Quando você começa a entender isso, que vem na tua mente, isso, aí seus olhos têm que abrir, ou seja, a sua mente, seu entendimento tem que abrir para você entender quão grande é o nosso Deus. Quando a gente canta aqui dentro da igreja aqui, né? Quão grande é meu Deus, quão grande é meu Deus, mas a nossa mente ainda está fechada a respeito da grandeza dele. Amém? Então, assim, o próximo lá, né? Esse foi o terceiro. O quarto fator é esse: seus olhos abertos. Pastor, parece que mistura tudo, né? Uma hora preciso do batismo com o Espírito Santo,
Aliás, uma hora precisa aceitar Cristo, nascer de novo, outra hora agora tem que ter o batismo com o Espírito Santo. Agora, os olhos, o quarto fator, são os olhos abertos. Suponhamos que tenhamos aberto o baú, já podemos ver a luz, mas inesperadamente os olhos estão fechados. Você conhece pessoas, eu conheço pessoas que já aceitou Cristo, pessoas que já desceu nas águas, pessoas que já foram batizadas com o Espírito Santo, pessoas que falam línguas estranhas, mas no entanto, está do mesmo jeito. Não mudou nada. Entendeu? Daí, pastor, aí entra esse quarto fator aqui. Pessoas ainda que passou por todo o processo da conversão, mas ainda os olhos não abriram. Você pega lá os discípulos, você vai ver os discípulos caminho de Emaús, você vai ver Maria, você vai ver os próprios apóstolos que aceitaram a Cristo. Irmão, tiveram um processo de libertação na presença de Deus, mas no entanto ainda não tinha olhos para ser aberto para aquilo que era necessário. Suponhamos que já tenhamos aberto o baú, né? Já podemos ver a luz, mas inesperadamente os olhos estão fechados. Não podemos ver algo que está oculto, irmãos. Não podemos ver se não enxergamos. Também não podemos ver se não houver luz. Mas mesmo que tenhamos tudo isso, ainda não verá, ou seja, não verá coisa alguma se estivermos com os nossos olhos fechados. Esses olhos aqui são olhos espirituais, tá bom? Na Bíblia, os olhos são o nosso coração, em outro sentido. Ter olhos fechados é ter o coração fechado. Muitos de nós temos, tá bom? Ou seja, em outras palavras, né, esses olhos espirituais que eu acabei de citar aqui, em outras palavras, ter os olhos são o nosso coração. Passa o próximo aqui para mim explicar isso aqui. Veja bem, fechado o coração para aprender com certos irmãos. Aquilo que eu disse na aula passada, um exemplo, eu aceitei Jesus, sou batizado com o Espírito Santo, eu falo línguas estranhas, tudo, né? Mas, aí, veja bem, o meu coração está fechado para aprender com certos irmãos. Um exemplo, se você estiver magoado comigo, seu coração está fechado. Eu posso pregar, eu posso falar, irmão, você já viu, olha, Deus pode descer na igreja, Deus pode manifestar a glória dele de forma nunca vista, mas se o seu coração estiver magoado comigo, você não vai conseguir enxergar. Por quê? Por causa da mágoa, o sentimento, ele fecha, endurece o coração da pessoa. Não, se fosse qualquer um, menos ele não quer. Assim, então, deixa eu explicar melhor isso aqui. Veja bem, fechado o coração para aprender com certos irmãos. Por isso, irmãos, por isso mesmo, Deus os tem resistido e não possuem revelação do Senhor. Devemos ser muitos cuidadosos com o nosso coração, pois é por ele que vem todas as coisas de Deus. Irmão, quando fala coração ali, eu quero que você entenda de uma coisa, não é esse bolo de carne aqui, né? Não é o bolo de carne, está falando de algo espiritual, sentimento, tá bom? Aí liga já a alma e já liga o espírito. Então veja bem, muito cuidado com o nosso coração, pois com ele, por ele vem todas as coisas de Deus, tudo passa pelo coração. Apocalipse 3:20, vamos ler lá? Aí Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir. Então, para abrir, você tem que saber quem está batendo. Porque dependendo do que bate lá, irmão, você não vai abrir, não vai abrir. Entendeu? Um exemplo, tem grandes pregadores hoje no nosso tempo. Então tem pessoas que falam: eu gosto do B, eu gosto do A, eu gosto do C, eu gosto do fulano. O cara nunca fez nada para você, mas no entanto você tem uma birra dele, né? Por exemplo, Silas Malafaia, ele é um homem, ele gosta de causar um tchan no povo. Tem gente que não gosta dele. Por exemplo, não é que você tem ódio dele, mas você tem alguma coisa que você não gosta dele. Então você vai ouvir uma mensagem dele, ele vai pregar para você normal.
Mas assim, se Deus usasse ele para abrir os teus olhos naquela revelação profunda, você nunca iria descobrir. Porque você está com o coração fechado para ele. Pastor, mas é assim, pastor, vamos ver, irmão, certinho? Porque a Bíblia fala assim, ó, diz que estou à porta e bato, se você abrir. Mas, se nós discernirmos, um exemplo, quem está pregando não é o pastor Silas. A palavra não é dele, a palavra é de Deus. Então eu tenho que arrancar isso do meu coração. É fácil, irmão. Mas por que a gente reluta? Porque eu vejo o homem pregando. Eu vejo o Silas, eu vejo o pastor Israel pregando. E quando eu tiro a minha atenção de Deus e olho para o homem, aquilo fecha tudo. Ele pode pregar, ele pode ensinar, ele pode fazer o que ele quiser, saltar, ele pode pular da cambalhota, não vai mudar nada, porque o seu coração está fechado. Então, irmão, aprender a palavra de Deus, ter entendimento da palavra de Deus, com algumas pessoas que você tiver o coração fechado, é difícil. E hoje nas igrejas, irmãos, sempre vai ter algum atrito contra o pastor, contra um exemplo, contra o líder, contra o presidente, o dirigente do grupo A, grupo B, né? O senhor está lá bicudo. Geralmente mais o pastor. Aí não vai, não tem jeito. Eu não gosto da cara dele. Depois que ele fez aquilo comigo, não vai mais. Então eu fico assim, não tem jeito. Dá aquela. Então, assim, tem que haver um retratamento, irmão, porque senão, assim, senão, pastor, se eu depender dele, você já parou para pensar que Deus talvez está usando ele para poder te levar a um caminho de conhecimento? Mas Deus pode usar outro. Deus até pode usar outro, mas Deus quer usar ele. Você entendeu? Essa que é a questão. Vamos continuar aqui para depois explicar. Veja bem, Apocalipse 3:20, né? O Senhor Jesus diz para os crentes de Laodiceia que ele está à porta batendo. Esta palavra foi dita para crentes e não para incrédulos. Eles estavam com o coração fechado. E o Senhor dizia, querer entrar. Do mesmo modo, Deus hoje tem batido a porta do coração para que nós abramos para Ele, né? Para que tenhamos sede dEle, fome da Sua palavra, anseio da Sua presença. Não adianta termos todos os ingredientes se nos faltam os olhos abertos, o coração escancarado para o Senhor. Então, se falta isso, mas nós temos que ter o coração escancarado para Deus, aberto. Então, assim, você pode ter um exemplo dentro da cidade aqui. Eu não gosto do pastor fulano. Eu não gosto do pastor Beltrano. Então, assim, se um dia Deus tiver que usar ele para poder abrir os seus olhos nunca vão ser abertos. Então, um dia que você tiver a versão dele e ele estiver num lugar que ele tiver que pregar, não olhe para ele, não veja ele, veja o Espírito Santo de Deus na boca dele. É difícil, pastor, complicado, mas esse é o papel. Não gosto, mas eu tenho que olhar para ele, não ver ele, eu tenho que ver a palavra, eu tenho que ver que a palavra não é dele. Pastor, irmão, o que eu vou contar aqui para você, eu sei que muitas pessoas aqui já viviam. A pior coisa é você ter um líder que taca as coisas em você. É verdade, pastor? Irmão, já vi isso. Eu quando eu vou pregar, eu não gosto de visitar ninguém. O dia que eu vou pregar, eu não gosto de visitar. Eu não gosto de receber ligação. Aí vem um problema. Aí a palavra naquele dia, irmãos, vai encaixar certinho, é a luva na mão. Aí a pessoa vem para a igreja, fica bicudo com o pastor, sabia do meu problema, agora está falando meu problema na frente. Deus revela? Revela. Mas eu já cansei de ver líderes, irmãos, pessoas que vão pregar e tacar na vida do outro. Aí já não é mais, irmão. Aí você fala, pastor, aí que a aversão que está tendo aí já virou bagunça, irmão. Você entendeu? Aí já virou bagunça, não tem como. Porque aí eu estou magoado com o irmão, estou magoado com o casal aqui, eu vou ter que arrebentar ele. Não, a palavra, irmão, você tem que entender uma coisa, a palavra é dele, é de Deus. Só que eu não posso pegar a palavra e direcionar para o meu ego, para o meu, aqui para mim. Eu sei que muita gente aqui, como eu, já sofremos com isso.
né, de ser massacrado. Pessoa, só falta tacar o dedo na sua cara e falar que é você, falar que é você. Mas e daí, pastor? E como que eu faço? É aquela velha história, não dá para andar mais? Paulo e Silas. Não dá para andar mais? Paulo e Barnabé, que jeito? Chegou a hora, ó. Segue o teu caminho que eu vou seguir o meu, a gente vai se amar do mesmo jeito. Talvez longe a gente vai dar mais certo que junto. Precisar de mim, ó, pode contar comigo. E acabou. Porque junto, irmão, dá estrelinha. Dá. Como diz o povo aí, pode dar os mar, né? Os mar contato, porque não vai dar bom o negócio ali. Então fica para lá e eu para cá e deixa Deus para. E de boa, você tem que separar de boa, no nome de Jesus. O próximo. Então veja bem, o quarto fator é esse. Eu espero assim que você não tenha mágoa de mim, tá bom? Pastor. Se tiver, chega no pastor, conversa, pastor. Talvez você não está nem sabendo de nada, né? Mas lá em 1847, às 3 horas da tarde, naquele dia chuvoso, né? Em que não tinha nenhum pássaro no céu, nem umas estrelas cantar, porque estava de dia, né, pastor? Aí o senhor me magoou, tá bom? Aí a gente conversa, a gente se perdoa, em nome de Jesus, para que você não fique, não endureça teu coração para receber a palavra, né? Tem aversão, aquilo vai crescendo dentro do coração da pessoa e não é bom. O quinto fator, irmão, é ter um coração consagrado a Deus. Você viu que parece que está misturando tudo. Mas agora era um coração que, né? Um coração que tinha que, não pode ter mágoa, não pode ter esse ressentimento de ninguém. O coração tem que estar aberto para aquele que vai ensinar, aquele que vai ministrar a palavra. Agora, olha o quinto, irmão. O quinto fator é ter um coração consagrado a Deus. A principal questão para alcançar a revelação é tratar com o coração. E no coração que a luz de Deus resplandece. Vamos lá ler 2 Coríntios 4:6. Glória a Deus. 2 Coríntios, né? Capítulo 4. A irmã já leu, mas para que os irmãos ouçam aqui, ó. Olha o que Paulo vai dizer. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, e quem resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Veja bem, porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, quem resplandeceu em nosso coração, né? Quem resplandeceu em nosso coração para que iluminasse a glória de Deus. Então veja bem, aqui fala do coração. Se o nosso coração estiver com um problema, veja bem, não receberemos a luz de Deus. Em Juízes 16, 20 e 21, lemos que Sansão foi derrotado pelos filisteus, estes lhe cegaram os olhos. Irmãos, os irmãos sabem o que aconteceu com Sansão. O quinto fator é ter um coração consagrado. Paulo disse ali que Deus iria iluminar no nosso coração a respeito de todo conhecimento. Em Juízes 16, 20 e 21, lemos que Sansão foi derrotado pelos filisteus e os filisteus cegaram os olhos dele. Por que Sansão foi derrotado, né? Porque ele era nazireu, consagrado ao Senhor. A palavra nazireu quer dizer separado, consagrado, né, a Deus. Ou seja, Sansão, o coração de Sansão. Quando está falando, irmão, o pastor mudou, até agora era espírito e alma e corpo, agora entrou o coração. Como é que é isso aí, né? E eu consagro o coração, como é que é? Eu consagro o espírito. Quando está falando aqui do coração, tem um coração consagrado, aquilo ali tem uma vida de santidade, irmão. Uma vida de dedicação. Um exemplo, Sansão, ele era nazireu. O coração de Sansão, ele era um homem consagrado a Deus. Consagrado. O Espírito de Deus vinha sobre ele de forma poderosa e Deus usava ele de forma... A história, quando você lê a Bíblia, você vai ver Sansão, uma jumenta, matar 1000 homens. Não é normal, você vai ver... A Bíblia não fala, mas ele arrancou o portão de Gaza. Subiu até, diz que o portão pesava, uns falam 600 toneladas, outros falam 800. Imagina um homem pegar um carro desse aqui, levantar e levar lá na igreja matriz. E fora as outras coisas que Sansão fazia, né?
veja bem, irmão, ele pegou 300 raposas. Sabe o que é pegar raposa? 300 raposas? Ele pegou. Então, sim, o coração dele era consagrado. Mas quando ele começou a se envolver com outras coisas, veja bem, Sansão foi derrotado porque ele era nazireu, né, consagrado ao Senhor, que a nossa consagração é obediência a Deus. E às vezes essa obediência é quebrada. Veja bem, uma nuvem escura vem sobre nós e tornamos como cego para as coisas espirituais. Irmão, há uma contenda a respeito do cabelo dele, né? A Bíblia fala, quando o anjo aparece aos pais dele, Manoá, o nome da mãe não lembro, aí aparece a ele, fala, ó, você vai ter um filho, Deus escolheu ele desde o ventre, não vai passar navalha na cabeça dele, não dê vinho forte para ele, não deixe ele tocar em coisa morta, porque ele é consagrado, separado de Deus desde o ventre. Tá. Samuel também, não sei se os irmãos sabem, Samuel tinha um nazireado, ou seja, Samuel também era separado e consagrado. Irmão, Samuel, a história vai dizer que ele não passava navalha na cabeça. Os irmãos entendem, foi levado no templo desde criança. Imagina o cabelo de Samuel, imagina o cabelo. Por quê? Era um símbolo do nazireado, um símbolo daquilo. Mas, alguns teólogos vão dizer assim, quando arrancaram as tranças, né? Irmão, a Bíblia vai dizer que o Velho Testamento é linguagem de figura, vamos dizer assim, a teologia. Ele começou a perder a consagração quando ele começou a desobedecer. Quando cortou o cabelo, o negócio já... O cabelo só foi um ato. Só foi o diabo fechou a régua. Só foi... Porque quando... No último caso, ele cortou as 7 tranças dele, né? E ele... A Dalila disse, olha, eles estão vindo aí. E ele levantou, o Espírito de Deus tinha se afastado dele. Ou seja, um homem consagrado, separado de Deus, e o coração dele agora começou a se voltar. Aí você entende. Ele engana os pais, ele mente os pais, porque ele está indo para a Tímina, ele está com má intenção. A Bíblia vai falar que tudo aquilo era da parte de Deus. Deus pega as coisas ruins, já faz tudo para a glória dele. Mas e daí, pastor? E daí que agora, sabe o que ele faz? Ele está num prostíbulo. Dalila era prostituta do alto escalão. Ele era um homem nazireu. Então, sim, o resultado da sua desobediência levou ele a perder o Espírito Santo de Deus. Então, sim, a consagração, hoje, olhando para esse texto, todos nós somos nazireu. O que é nazireu? A palavra santo significa separado. Jesus, a Bíblia vai dizer assim, ó, sede santo, porque eu, Senhor, vosso Deus, é santo. Então, sim, separai-vos, sede separado. Separado do quê? Das coisas do mundo, daquilo que o diabo tem lá fora. Não se iguale a eles, não caminhe com eles, não vive com a mesma vida deles. Seja separado. E tem como ser, pastor? Tem como ser, né? Então, assim, sede santo porque eu sou santo. Seria impossível, Deus nunca pediria algo impossível para nós. Deus só falou assim, onde você trabalha? Em tal empresa, só se separe. Não seja mais bonito do que o outro, né? Onde você estuda? Faculdade fulano e tal. Só se separe, coloque-se no teu lugar como crente, só isso. Como cristão, como aquele que conhece a palavra de Deus. Então, assim, ele se separou, o coração dele era consagrado. Ou seja, Sansão, irmãos, ele começou a perder tudo isso. Então, sim, se eu não tiver um coração consagrado, irmãos, consagrado, a revelação vai ser difícil para mim. Por exemplo, todo mundo vive em pecado, entenda isso aí, todos nós pecamos. Mas existe uma prática do pecado que é fora da casinha. Totalmente fora da casinha. Como que Deus ele vai revelar algo, ele vai trazer algo, aquela revelação profunda, se eu estou com o meu coração, meu coração não está mais consagrado perante Deus. Eu estou voltado para as coisas carnais, para as coisas mundanas que existem lá fora. Amém, irmãos? Dá para entendê-lo? Passa o próximo ali para nós tomar o café.
O pecado é algo terrível, irmãos, que produz insensibilidade, tá bom? Em nosso coração. E nos incapacita a ouvir e receber, ou seja, ouvir e receber de Deus. Vai criando uma casca no meu coração. Você já viu quanto mais você faz jejum, mais você ora, mais seu coração fica sensível, mais você ouve a voz de Deus. Mas quanto mais você se afasta, quanto mais você se envolve com coisas, mais duro ele fica. Mais pedrificado ele fica. Então por isso que Paulo diz, nós temos que viver em Espírito, andar em Espírito, caminhar em Espírito, tudo que for fazer no Espírito. Porque senão o nosso coração vai endurecer. Veja bem, o pecado é algo que faz tudo aquilo ali, no nosso coração, nos incapacita de ouvir e receber a voz, receber a Deus. O alvo do diabo, como já dissemos, é impedir que vejamos, ou seja, ele quer que sejamos cegos sobre Deus e o seu propósito. Quando o pecado entra em nossas vidas, o diabo tem espaço para nos cegar e assim somos impedidos, irmãos, de obter revelação de Deus. A revelação do Senhor é para aqueles que obedecem, que têm um coração consagrado, ou seja, dado e ofertado a Deus. Tem um coração, que obedece e é consagrado, dado e ofertado a Deus. Existem muitos servos de Deus que não conseguem entender as coisas do Espírito como se fossem homens não convertidos, tá? Por que isso acontece? Porque são servos que erram no coração, não têm um coração consagrado ao Senhor. Preste atenção nessa penúltima parte aqui, porque, veja bem, existem muitos servos de Deus que não conseguem entender as coisas do Espírito como se fossem homens que não são convertidos. Tem muito homem de Deus, muito servo de Deus que não consegue entender as coisas. Não consegue entender. Por quê? Porque o coração da pessoa, ele não está consagrado a Deus. Talvez alguma parte do corpo dele pertence a Deus, mas o coração dele ainda está voltado para ele mesmo. Você encontra pessoas, irmão, é que assim, os irmãos, a gente que é pastor é mais fácil, mas dura coisa você encontrar um presbítero, um evangelista, um missionário, um pastor que não tem a visão, que não entende, que não compreende coisas tão simples dentro da palavra de Deus. Você fica perguntando, mas de onde que esse cara veio? Porque ele tem dificuldade de entender as coisas da Bíblia, irmão. Irmão, um pastor que prega contra o dízimo, ele está fora da casinha, ele tem dificuldade de entender. O coração dele não é consagrar, o dízimo não é meu, o dízimo está dentro da Bíblia. Um pastor, irmão, que quer reprimir o Espírito Santo de Deus dentro da igreja, ele está longe de entender as coisas de Deus, muito longe. Hoje virou uma regra para toda a igreja. Então, sim, tem pessoas que têm dificuldade de entender isso. Tem dificuldade. Eu vou mais longe, irmão. Tem gente que não crê nem no diabo. Você entendeu? Isso. Hoje estão pegando tudo. Está certo que a gente sabe que nem tudo é o diabo. Tudo, às vezes, é a gente mesmo, né? Sei que tem coisa que é a gente. As pessoas não discernem quando é o diabo e quando é a pessoa. Aí, quando é o diabo, diz que é a pessoa. Quando é a pessoa, diz que é o diabo. Tem coisas que somos nós, sou eu. Mas tem gente que tirou isso. Aí ele demonizou tudo. Até um trupicão que você tem na esquina foi o diabo. Tudo, irmão, tudo. Furou o pneu, os 4 pneus, foi o diabo. Você foi relaxado no serviço, foi mandado embora, foi o diabo que fez você ficar relaxado, cozido na preguiça. Tudo é o diabo. Entendeu? Tem dificuldade para entender isso. Mas veja bem, para nós encerrarmos aqui essa última parte. Então, irmãos, tem muitos homens, muitos servos que não conseguem entender as coisas do Espírito como se fossem homens não convertidos. Não convertidos. É difícil. Eu conheci pessoas, irmãos, que quando começa o fogo pegar dentro da igreja, já vai começar a meninice, gente. Vai começar o negócio. Nunca vi um negócio desse.
vou perder tempo. Ele não sente, ele não consegue sentir. Não estou generalizando todo mundo, tá, irmão? Mas não dá para entender. Vou dar um exemplo, que o Rafael, Deus pegava o Rafael para ficar rodando. Isso aqui não é de Deus, irmão. E se alegra, que eu vou dizer aqui, uma pessoa uma vez veio falar para mim, que lá incomoda, pastor. Eu falei, aonde, irmão? Aonde? Não. Eu não acho certo aquilo lá. Eu acho. Tanto nem está na igreja mais. Azou. Entendeu, irmão? E olha, é dinossauro Rex. Quando puseram os pés do dinossauro, acho que ele já estava aqui primeiro. Você entendeu? Então tem pessoas que têm dificuldade, irmão, de entender as coisas. Por quê? Por causa do coração. O coração ainda não foi totalmente consagrado para Deus. Já viu aquela história? Um lado converte, o outro lado não converte. Um dia ele é, outro dia ele não é. Mas o coração ainda não está por inteiro entregue nas mãos de Deus. Amém, irmão? Amém, irmãos? Então, irmãos, quando o coração da pessoa não é consagrado, a pessoa vai ter dificuldade para entender as coisas, tá bom? A pessoa é crente, está dentro da igreja, ele até é batizado com o Espírito Santo, mas às vezes se envolve com coisas que aquilo cria um escudo no coração da pessoa. A pessoa tem dificuldade de entender as coisas. Por causa disso, seus olhos espirituais, seus olhos espirituais, os olhos do coração estão cegados e eles não podem ver as coisas espirituais. Esse não é o único, mas talvez seja o principal motivo da cegueira no meio do povo de Deus hoje, Vou pôr hoje ali. Por outro lado, aqueles que andam em obediência se tornam cada vez mais sensível e apto para receber de Deus em seu espírito. Então, sim, hoje ele diz ali o que a cegueira espiritual dentro da igreja, voltado para alguns conhecimentos, algumas revelações dentro da palavra. Isso tem servido de cegueira no coração de muitas pessoas. Por quê? Por causa do coração, não está consagrado a Deus de verdade. O próximo lá. Agora, esse último aqui, irmãos, é bem interessante. O sexto fator é ter um coração ensinável, tá bom? Com relação ao ensino, existem dois tipos de crentes na casa de Deus. Aqueles que são portadores de uma doença que eu costumo chamar de complexo de Adão. Eles julgam que não devem aprender nada com ninguém, pois Deus vai ensinar tudo para ele. Na sua presunção, estes irmãos jogam fora séculos de história e de mover de Deus, esperando que Deus comece, ou seja, tudo outra vez com ele. Quem entendeu isso aqui? Essa parte aqui, o coração ensinável, tem gente, irmãos, que ele colocou isso na cabeça dele. Eu não preciso de ninguém para me aprender. Eu não preciso de ninguém. Por quê? Adão, quem ensinou Adão? Foi Deus. Então, assim, como a mesma forma que Deus fez com Adão, Deus pode fazer comigo. Os irmãos têm que entender, Adão foi um modelo. Depois de tudo que Adão passou, ele passou. Passa para o seu filho para o seu filho, filho para o filho dele, e aí vai. Então, assim, não há necessidade de aí o Deus tem que vir, não, Deus tem que me ensinar. O problema é isso aqui, irmãos, falta ter humildade para poder aprender com alguém, disposição para aprender. Ou seja, acha que tudo Deus vai fazer. Irmão, eu teve uma época que eu tipo assim, eu vou me afundar na Bíblia ali, vou lá e vou. Então, assim, tem coisas, irmãos, que é difícil. Você precisa de uma ajuda. Eu precisei. Entendeu? Tem coisa, irmão, que você vai entender, você pode até entender, mas daqui uns 10 anos por aí. E tem pessoas que ele já passou por aquilo lá, e um instalar de dele, aí você, puxa, é verdade. Então, assim, tem pessoas que ele tem dificuldade disso.
Tem gente que escola dominical, nós não tem mais, nós temos escola de maturidade. Na época que escola dominical, tem gente que nunca veio. Por quê? Não precisa aprender. Deus vai dar lá, Deus vai... Isso é complexo de Adão, né? Tudo, achar que Deus vai ensinar tudo para a pessoa. O próximo lá. Por outro lado, há um segundo tipo. O primeiro tipo é esse, tá? É complexo de Adão. O outro lado é o segundo tipo, que são os piores, aqueles que julgam que já sabe tudo. Isso é difícil, né? Já sabe tudo. Quem já sabe tudo não precisa mesmo aprender com ninguém, né? Já sabe tudo, não precisa aprender. Aliás, tem que ensinar, no caso, né? Nem mesmo precisa buscar revelação. Eles detêm todo o conhecimento da humanidade. Tais irmãos não devem esperar algo no Senhor, pois Deus os resiste. Tudo isso é soberba, e Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. 1 Pedro 5,5, tá bom? Alguém quiser ler lá, Deus resiste o soberbo, mas vai dar graça ao humilde. Alguém abre Apocalipse 3,18 também. 1 Pedro, isso. Eu vou ler 1 Pedro. Não, vou ler 1 Pedro primeiro. 1 Pedro 5,5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeito aos anciões, sede todos sujeito uns aos outros, resistivos de humildade, porque Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Você viu isso aqui? Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeito aos anciões, né? Os anciãos por quê? Porque eles tiveram conhecimento, eles têm visão, eles já viveram muita coisa, eles podem passar para a gente. Sede todos sujeitos uns aos outros. Aí Paulo está dizendo, Pedro está dizendo, sujeitai-vos. Sujeitar o quê? Ouve, escuta, né? Pessoa, um ao outro, revestivos de humildade. Irmão, se você abrir os seus entendimentos, nós teremos muita coisa para aprender até com uma criança. Ele ensina a gente, se você tiver graça para aprender. Entendeu? Irmão, você já viu o bêbado ensinar? Pastor, não sei se o irmão lembra que uma vez o pastor, estava dois pastores falando sobre a Bíblia e o bêbado escutando. Um não dava certo com o outro, o bêbado veio e ficou para ele. Então assim, aí você tem que ter graça. Puxa, eu estou aqui, eu conheço a Bíblia, eu estou falando com o meu companheiro aqui, o bêbado vem, esse negócio aí é assim, assim, assim. Você entendeu? Então assim, irmão, já ouviu falar, quem não senta para ouvir, nunca vai ficar de pé para ensinar. Já ouviu isso aí? Bonito para mim estar aqui, falando, vocês me ouvindo, né? 1h30, falando, comendo o ouvido dos irmãos. Aí na hora que o irmãozinho vai pregar, eu começo a ficar desfilando. Eu conheci muita gente, mano. Na hora que o pastor coloca o membro para pregar, ele vai lá para fora. Ou vai lá para o fundo resolver alguma coisa. A não sei que aconteça um caso de gente, mas era toda vez. Aí na hora que você vai pregar, eu não tenho paciência, eu vou ter que sair. É igual louvor, né? Hoje não tem, graças a Deus não tem isso, mas quando criava assim 2, 3 grupos de louvor, um dia que era uns ficavam com cara de delegado. Aí quando era o outro que ficou com cara de delegado, agora quer que todo mundo canta, né? Mas todo mundo fica de pé, mas quando o outro está lá, ele fica aí com cara de queixo polimão. Entendeu? Então sim, você tem que ter humildade. É a vez do outro, dá glória, glorifica a Deus, não estou entendendo nada, continua dando glória. Mas não dá, pastor, dê glória, irmão. Você ajuda o irmãozinho, Deus vai dar graça, vai fazer as coisas. Não é assim não, negócio. Então sim, tem que ter graça, irmãos. Esse tipo de pessoa é difícil, né? Então, Apocalipse 3,18. Amém, está ali, né? Apocalipse 3,18, o Senhor aconselha a igreja de Laodiceia comprar colírios para que possa ver. Possa ver. Tem colírio, pastor, para abrir os olhos? Tem. Para tirar as escamas, para que possa ver. Esse ver é algo no espírito. Colocar colírios nos olhos significa buscar um coração ensinável, irmãos. Quem não se dispõe a aprender com os outros, também não vai aprender diretamente com o Senhor. Sansão ficou cego por causa da falta de consagração. Os
laodicenses ficaram cegos por causa de um coração soberbo que julgou saber todas as coisas. Entendeu? Então assim, um ficou cego porque não tinha um coração consagrado mais. O outro ficou cego porque disse que já sabia de tudo. Então isso é um perigo, né? Já sei de tudo, já sei de tudo. É uma coisa que você vai querer ensinar uma coisa para o povo. Eu dei aula fui torneiro de 17 anos, eu dei 2 anos de aula de torno na escola aqui. Interessante, quando você vai começar a dar aula, quando você vai para a parte da prática, os caras já sabem. Irmão, eu estava lá já há 17 anos, eu sei o que é. É um negócio terrível, mata. Ele aleja, se ele não alejar, ele mata. Aí você vê pessoas assim, normal, como se já tivesse, né? Não, já sei. Então assim, tem coisas, irmãos, que eu não sei, você tem que fingir de besta. Quando você tiver com uma pessoa sábia do seu lado, eu sempre falei isso pro meu filho, eu aproveitei meu avô, aproveitei muito. Eu gostava de sentar, pedir, era primeiro a avó da parte da minha mãe, da parte do meu pai. Vó, conta história. Não, conta história, vó. E contava, aquilo eu voava nas histórias dela. Não tinha televisão, né, irmão? Não tinha Facebook, não tinha. Aí meu avô conta história. Eu vou ensinar a fazer rede. Então assim, se tiver uma pessoa mais velha, entendida, aproveita. Aproveita, irmão, aprender as coisas. Entendeu? Hoje os meninos não querem nem saber de vô. Né? Então assim, aproveita. Irmão, quando o Zé Fernandes vem aqui, os irmãos sabem disso aqui. Penso num cara que suga eu. Eu fico ali com a lista. Pastor, o que é isso aqui? Isso aqui, pastor? Isso aqui. Isso aqui, pastor, me explica isso aqui. Irmão, ele ganhou um negócio que ele viaja para o mundo inteiro aí para fora. As viagens internacionais ele não paga. Para você ter ideia, ele diz que quando ele tem dúvida, sabe onde ele vai? Ele pega um avião aqui, da TAM, ele vai lá no Museu do Cairo. Ele falou assim, pastor, eu não falo inglês, mas eu entendo inglês. Deus deu a graça dele, parece que ele entende 5 línguas. Ele lê 5 línguas. Então assim, eu vou lá no Museu do Cairo. Lá tem tudo que eu preciso saber. Então assim, muita coisa, eu aproveito. Quando eu estou com o apóstolo, às vezes a gente está conversando assim, irmão, eu aproveito tirar as minhas dúvidas, eu quero saber as coisas. Ali você está ali com, né? Então assim, não pode ficar com a cara para cima. Os irmãos, nós fomos jantar na casa dos irmãos, nós saímos às 4, 3 horas da manhã, né? De vez a gente saía às 5 da manhã, irmão. E eu parecendo um policial interrogando ele. Isso aqui, pastor, aquilo lá, pastor, aquilo outro lá, isso aqui, pastor, isso aqui, conta isso aqui, aquilo outro, assim. É uma bênção. Então, assim, você não pode perder a oportunidade de ter uma pessoa que tem um conhecimento e você ficar ali meio, né? Não, eu não vou me rebaixar, tal modo. Eu também sei dar meu jeito, né? Eu sei dar meus pulos. Não é assim, tá bom? Veja bem, um perdeu porque o coração não era consagrado, o outro perdeu porque se achava que tinha demais, tá bom? O próximo lá, mais um pouquinho a gente já vai encerrar. A revelação é simples, né? A revelação é simplesmente desvendar, revelar algo que estava oculto, mas não basta apenas revelar o que está oculto. É preciso que haja luz, no caso contrário, não poderei enxergar. Eu posso revelar o que está oculto em uma caixa, mas se não houver luz, nada vai adiantar. O desvendar é importante, eu já explico, mas a luz é imprescindível, porque se em mim não houver olhos para enxergar, então tudo foi em vão, né? Um exemplo, o ministro deve abrir a palavra, isso acompanhado de muita luz do Senhor, mas se as pessoas estiverem cegas, de nada adianta. Antes de tudo, né, é preciso que tenhamos olhos para enxergar. Se não cairemos, né, no mesmo problema que os fariseus tinham olhos, mas não viram, tinham ouvidos, mas não ouviram. Que o Senhor nos dê colírio para que possamos enxergar e alcançar a revelação dentro da sua palavra. Irmão, eu confesso para os irmãos
eu já preparei mensagem, cheguei aqui, eu não tive coragem de pregar. Não tive coragem, eu preguei outra coisa. Porque você vê as pessoas boiando, né? Aí tem dia que aí Deus permite. Aí Deus permite pregar aquela palavra. Porque daí parece assim que aí a mente dos irmãos aí está mais aberta. Então sim, tem coisas, irmãos, que é aquilo ali, ó, tem coisas que, né, vai abrir a Bíblia, mas não adianta trazer a luz de uma palavra se você não tem olhos para enxergar. Eu posso falar aqui do jeito, tanto que eu quiser, do jeito que eu posso falar, mas se você não tiver a compreensão, é difícil. Igual a mensagem de domingo, assim, né, sobre a história da Bíblia, que eles julgam ser historis, né, que seria, a história tem 3 versões, a verdadeira, a sua e a minha, e o tal do Geschichtes, que seria uma história aumentada, com romance, porque a realidade verdadeira é feia, então eles acrescentam. Então o que acontece aqui, pastor? A Bíblia nunca foi isso, a Bíblia é verdadeira. O Deus que você serve, o Cristo que nós servimos, ele é verdadeiro, né? Tanto que nunca escondeu nada. Geralmente o povo esconde as coisas. Lembra do Napoleão aqui, do Dom Pedro, meter a bicuda na mulher, fez a mulher perder o neném, batia. Então assim, não é toda aquela pompa lá que a gente vê no quadro dele lá, né? Então tem uma verdade por trás de tudo aquilo. O próximo lá, a gente encerrar. Então veja bem, o 7º fator é ter um coração limpo, irmãos. Para nós encerrar. Pastor, não misturou isso aí não? Consagrado, aberto, agora um limpo, você vai entender. Mateus 5,8, amém? O 7º fator é ter um coração limpo. Em Mateus 5,8, veja bem, o que é esse ver? É uma promessa para o futuro, mas também se refere ao tempo presente. Quando podemos ver a revelação de Deus? Ou seja, bem-aventurado aqueles que têm um coração limpo, porque verão a Deus. Ali está na versão, ou seja, futura, verão a Deus. Em outras, trazendo a revelação, nós vamos ver Deus nas Escrituras, nós vamos ver Deus por trás da letra, nós vamos ver Deus no Espírito, nós vamos ver Deus por trás da revelação da palavra. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a grandeza, a bondade, a justiça de Deus por trás da letra, nesse sentido, tá bom? 1 Coríntios 2,9 e o 10, alguém abre. Resumindo esse versículo, aquilo que os olhos não viu, o coração não sentiu, foi o que Deus revelou, guardou para aqueles que são teus, para aqueles que lhe ouvem, nesse sentido. Veja bem, irmãos, essa condição, Mateus diz, bem-aventurados os limpos de coração, ou seja, aquilo que os olhos não viu, o coração não sentiu, foi o que Deus, ou seja, o que Deus revelou para aqueles que amam e temem a Deus. Há muitos que não podem ter a revelação pelo simples fato de terem um coração impuro diante de Deus. Não é suficiente ter um coração limpo, irmãos. Veja bem, preciso ter um coração puro. Ser limpo significa não ter pecado oculto. Presta atenção. Quem que não peca aqui, irmão? Levanta a mão. Todos nós pecamos. Então o que é ter um coração limpo, pastor? Não ter pecado oculto. Significa significa a apropriação completa do perdão do sangue de Jesus, tá? Mas quanto a ter o coração puro, não é simplesmente uma questão de pecado. Veja bem, um copo de água pode ter água limpa, porém misturado, né? Ou mistura com açúcar, portanto, há coração limpo que não são de modo algum puro. Deixa eu explicar isso aqui para os irmãos. O pecado oculto, irmãos, ele impede a gente de receber a revelação. O que é o pecado? Aquele pecado de estimação, que você não confessa ele. Quando você não confessa o seu pecado, ele começa a ficar aqui no nosso coração. Isso impede a gente de ter um coração limpo. Um exemplo, eu vou pegar uma garrafa de água mineral. Quem que beberia? Está purinha, quem bebe?
Todo mundo bebe. Eu vou pegar ela, eu vou pingar uma gotinha de limão. De limão. Quem que bebe? Todo mundo bebe. Eu vou pegar essa água, agora eu vou pegar só um, irmão, eu vou pegar uma seringa, eu vou pegar só uma gotinha d'água de esgoto e pingar lá dentro. Quem continua bebendo? Entendeu? O que tem a ver isso aqui, pastor? A água. Você pingou um pouquinho de água de esgoto, a ponto que ela continua transparente. Está transparente ainda. Mas como assim, pastor? Ah, pastor, só vai dar uma pequena coloraçãozinha. Não vai dar nem para perceber. Nem para perceber. Eu lembro de um vídeo, a menininha trazendo água para o pai e o pai bebendo. A descarga estava limpinha, né? Não tinha mais nada a ver. Já tinha passado tudo e ele bebendo. Foi ver o que era, estava lá do vaso. Estava limpa? Aparentemente estava. Mas o que tinha por trás? Aquilo que eu olho para você, você olha para mim. Mas os olhos humanos, irmãos, talvez não vejam, mas Deus vê. Então tem uma impureza, tem uma coisa, o coração não está limpo de verdade. Existe algo escondido. Isso é esse sentido, ou seja, a quantidade não é que foi pouca, mas não dá para ver, está maquiado. Mas talvez só o gosto vai sentir. Então o que é pecado oculto, pastor? É quando eu não confesso o meu pecado. Então confesso o seu pecado. Para quem que eu devo confessar, pastor? Um dia nós vamos pregar isso aqui, tá bom? Mas tem que confessar. Confessa para alguém que você confia. Confessa a Deus. Você entendeu? Tem pecados que, irmão, é complicado isso aqui. Tem pecado que é só você e Deus, mas tem pecado que você peca, que você não pode confessar só para Deus. Tem que confessar para a liderança, para outras pessoas, que atinge toda a igreja. É difícil isso. Então, assim, o pecado oculto, ou melhor, quando o coração está limpo, peca, pastor? Peca. Mas eu cheguei e confessei diante de Deus, meu coração está limpo. Entendeu? Uma coisa de você matar alguém, você ficar lá. É diferente, né, pastor? Vamos diminuir a pena do pecado. O adultério, uma lascívia bem profunda, o pecadão cabeludo, vamos pôr o cabelo no pecado, aí está ali escondido. Então assim, quando vem a luz é melhor, mas quando está escondido ele atrapalha a gente de ver, de entender a palavra de Deus. Próximo para nós encerrar? Último, essa é a última mesmo, irmão. Ter um coração puro significa ter um coração sem mistura, irmão. Entendeu? É um limãozinho colocado dentro da água. Não, não tem mistura no coração. Se o nosso coração está cheio de coisas profanas, fica difícil enxergarmos as coisas espirituais. Existem muitas, veja bem, né? Tipo, ter um coração puro é ter um coração para Deus. Mas tenho eu no céu, ou seja, o salmista dizendo, não há outro em quem eu me comprazo na terra. Salmo 73, verso 25. Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus por causa do seu prazer inteiramente colocado nele. Irmão, para encerrar, Davi matou. Veja bem, Davi assassinou, coisa que talvez você nunca fez. Davi roubou a mulher do outro. Mandou uma carta para o capitão para colocar o marido, Urias, na frente da guerra para matar ele. Entendeu? E qual foi o problema de Davi? Irmão, talvez os irmãos sabem, pegar Saul e Davi, Saul não fez nem a metade do que Davi fez. Nem a metade. Por quê? Qual que é a diferença de Davi? Ele não tinha nada escondido no coração dele. Ele falava, eu errei. Então ele corria pedir perdão. A história de Davi, irmãos, é quando ele peca com Betseba, o que ele faz?
ele ainda está relutando, porque havia uma caça. Quando o profeta Natan vai na casa dele, conta a história da ovelha. Ó, tinha um homem que tinha tantas ovelhas, tudo, né? Ele foi lá, pegou a do outro, que só tinha uma. Ele falou, então tem que matar esse. Aí ele falou, esse é você. Então assim, a palavra muitas vezes no culto vem para quebrar a gente, para abrir os nossos olhos. Aí a gente cai na realidade. Aí Davi cai de joelho e diz, totalmente, eu pequei somente contra o Senhor. Aí ele pede perdão para Deus, vira aquele rolo. Aí alguns salmos vão dizer, ele pedindo para Deus, não retire de mim o teu espírito, porque caiu a ficha dele, irmão. Não se afasta a sua presença de mim. Ele falava, eu me sinto como um animal que eu não consigo levantar a minha cabeça para o alto, eu tenho que olhar para baixo. Aí até que ele sentiu o perdão de Deus. Sabe o que Davi faz? Aí Davi, irmãos, tinha que apedrejar. Você sabe disso. Aí o que aconteceu? O povo reuniu em frente ao palácio para poder querer a cabeça de Davi, porque era pena de morte até para o rei. Aí Davi sai, onde está isso? No livro dos Hebreus, a história dos Hebreus por Flávio José. Davi sai da sacada, irmãos, manda um beijinho do gordo para todo mundo lá embaixo querendo matar ele. Você é seu adulto, você tem que morrer. Aí Davi fala assim, olha, ele profetizando para ele, assim diz o Senhor, eu perdoei o meu servo. O povo pegou pedra na mão, desse jeito, irmão. O povo pegou pedra, irmão, cara, na mão para poder mandar bem no meio da testa de Davi. Aí ele falou, tem mais, para provar que foi Deus que perdoou, eu vou entrar lá no santuário, no lugar santíssimo, porque aquele que entrar em pecado no lugar santíssimo, morre. Aí o povo jogou a pedra no chão, boa esta palavra, Davi. Já viu a história do tabernáculo? Aí vai Davi vai, irmãos, entrava, só quem entrava é só o sumo sacerdote. No lugar, existe o pátio, o lugar santo, o lugar santíssimo. Ele ia entrar lá no lugar santíssimo, que era o lugar do sacerdote, uma vez por ano que ele entrava. Amarraram uma corda no tornozelo de Davi, que se vai que essa praga morre, e quem for entrar para puxar, irmão, morre também. Aí o que Davi faz? Davi passou por um, e o povo, todo mundo olhando. Passou pelo segundo, todo mundo olhando. Davi entrou lá dentro. Irmão, a arca estava lá. Diz a história que ele abraçou a arca, ele beijou a arca, ele caminhou lá dentro, ele sentiu o perdão. E quando ele sai para fora, todo mundo glorificou a Deus. Aí as pessoas entenderam que Deus tinha perdoado Davi de verdade. Por quê? Entrar no Santíssimo em pecado seria a morte certa. Então ele sai como prova que Deus havia o perdoado. Aí, irmãos, sabe aquela antes, na ira de Araúna, antes que morreu, antes de tudo isso, 73 mil pessoas por causa do pecado de Davi. Quando ele fez o que, pastor? Quando ele enumerou o povo lá atrás. Olha como Davi era. 73 mil pessoas. Aí quando Davi quer fazer o templo, aí Deus usa Natan fala assim, vai, Deus manda você fazer. Aí Deus manda mudar, vai lá, fala para ele que ele não vai fazer. Não, porque ele tem sangue na mão dele. Muita gente morreu pelas tuas mãos. Aí esse sangue, irmão, as pessoas acham que foi das guerras que Davi fez. Deus mandava. Deus fala, Davi, vai tal cidade, mata tudo. Como é que Deus me manda matar e depois cobra de mim o sangue? Esse sangue que Davi tinha na mão, irmãos, era o sangue de quem? Das pessoas que morreram pelo pecado dele. Entendeu ou não? Era as pessoas que haviam morrido pelo pecado dele. Os 73 mil, Urias, entendeu? Maria de Betseba, principalmente os 73 mil e por causa de Urias. Esse era o sangue que tinha nas mãos de Davi, e ele não podia realizar a construção do templo, porque tinha muito sangue nas mãos dele. Esse era o sangue. Mas aquele sangue vai para a guerra, destrói os filisteus, acaba com todo mundo. Esse não, Deus permitiu. Mas o sangue das pessoas que morreram pelo pecado dele, aí sim, ele não podia. Então, irmãos, tem muitas pessoas que os olhos não abrem, não pode abrir por causa disso. O que você entendia quando Deus falava para Davi? Você não vai construir o templo porque tem sangue na tua mão. Coitado de Davi, né? Deus mandou ele fazer guerra, irmão Tamar, matar todo mundo, e agora Deus fala que o homem não pode construir. Aí você esqueceu de quantas pessoas que morreram por causa do pecado dele. Entendeu? Fecha seu olho, vamos orar. Obrigado, Jesus, pela sua palavra.
Nessa noite, Deus, que o Senhor venha dar graça para a gente. O Senhor conhece a nossa vida, o nosso levantar, o nosso caminhar. Somos pecadores, somos falhos. E a confissão do pecado, não ter pecado escondido, não é eu chegar diante do altar e confessar pecados por atacado. Senhor, dizer de uma só vez: perdoa todos os meus pecados. Os meus pecados têm nome, os meus pecados têm lugar, os meus pecados têm hora, os meus pecados têm razão, têm motivo. Os meus pecados, Senhor, meu Deus, cada um deles tem nome. Aí eu amontoo tudo dentro de um saco, Senhor Jesus, e chego diante do Senhor e diz: perdoa os meus pecados. Sendo que o Senhor quer que nós damos nomes aos bois. Por isso, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa dar graça, misericórdia, e tudo, Senhor, aquilo que está oculto aos nossos olhos, possam ser abertos os nossos olhos, quando nós abrimos a nossa boca e confessarmos diante do Senhor, Pai, os nossos pecados, e dizer como Davi: eu pequei, tão somente pequei contra o Senhor. Por isso, Senhor Jesus, nessa noite, abre os nossos olhos, Pai, o nosso entendimento, e ser conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos?